o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito. Ele pode ser alvo de sanções duríssimas. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Essa direita merece se fuder, merece uma ditadura chinesa. Fim de Alexandre de Moraes, sanções, perda de visto e até suas contas bancárias internacionais bloqueadas. O secretário americano Marco Rubio disse que sim, que os Estados Unidos estão analisando sanções contra Alexandre de Moraes. Lula disse para o Itamaraty se mexer para fazer alguma coisa contra os Estados Unidos. E é aí que mora o problema. Enquanto muitos estão comemorando, eu também estou comemorando, porque eu quero que o Alexandre de Moraes se exploda. Porém, há um sério risco do Brasil criar uma intriga, uma briga com os Estados Unidos e cair de vez no colo da China. Pois parece que é isso que o Lula quer. Vamos analisar aqui o que está acontecendo e depois eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi que eu mostro quais os problemas dessa briga do Lula contra os Estados Unidos. Será que ele é tão louco para brigar com os Estados Unidos? Seria uma mão na roda para a China dominar de vez o Brasil. Vamos começar aqui com o Guga Chakra falando e a gente vai passando. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar. O deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais, porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes? Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária. Porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco. Porque os bancos operam nos Estados Unidos, também podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Resumindo aqui, o Alexandre de Moraes realmente pode se tornar um pária, um leproso na sociedade internacional. E eu digo, bem feito, merece muito pior. Mas a gente tem que ver o seguinte, o que tudo isso pode ocasionar para o Brasil. Primeiramente, para o cidadão brasileiro, eu entendo que essas restrições ao Alexandre de Moraes não vai afetar muito, não vai ajudar muito o cidadão brasileiro aqui, porque o Brasil, como eu sempre falo, já é um narco-estado, mas pode talvez fazer com que os outros ministros do STF entendam o Alexandre de Moraes como um pária, como um leproso, e está custando muito para o sistema brasileiro. Essa é uma das possibilidades
de fazer com que o Alexandre dê uma de Teori Zavascki. Talvez seria uma solução, ou talvez o impeachment de Alexandre de Moraes, coisa que talvez o Davi Alcolumbre nunca coloque em pauta. Justamente por quê? Porque ele é um corrupto e se ele pautar impeachment de ministro, provavelmente os ministros prendem ele primeiro. E como eu disse, os ministros do STF estão cobrando uma reação do governo Lula às ameaças dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Como diz essa matéria aqui, vou ler rapidinho para vocês. Ministro do STF defende que o governo Lula reage às ameaças dos Estados Unidos de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo apurações de O Globo, 4 magistrados da corte apoiam que o governo brasileiro deixe claro à gestão de Donald Trump que os Estados Unidos não devem interferir em assuntos internos, especialmente do judiciário. O Lula, por sua vez, como é um corrupto e tem muito rabo preso com os ministros do STF, foi tentar fazer alguma coisa. E deu nisso. Lula orienta Itamaraty a reagir com firmeza à ameaça de Donald Trump. Pois bem, a gente não sabe o tamanho que isso vai ficar. A gente não sabe como que o Lula vai reagir contra o governo Trump. Primeiramente, a gente tem o Alexandre de Moraes como um leproso, que tem que ser um leproso mesmo, porque ele é um ditador, porém tem que ver o que o Lula vai fazer contra os Estados Unidos. Muitas pessoas, principalmente bolsonaristas, estão felizes com o que está acontecendo e dizendo: o Lula não pode fazer nada. O Brasil não é nada perto dos Estados Unidos. E é aí que mora o perigo. A gente viu na última viagem do Brasil na China o quão vassalo são os políticos brasileiros com a China. Por quê? Porque a China quer comprar todo o mundo, principalmente em países onde os políticos são corruptos. E no Brasil, cara, é difícil achar um político que não é corrupto. Por isso que eles estavam lá gravando videozinho na China, coisa absurda. Então, o Lula foi lá se vender para a China está tentando se deslocar do mundo, principalmente do sistema SWIFT, porque quando começou a guerra, quando houve a invasão na Crimeia pela Rússia, a Rússia sofreu uma sanção dos Estados Unidos, perdeu muito dinheiro, então a Rússia também sai do sistema SWIFT, começa a comprar muito dólar, a China está fazendo exatamente o mesmo, gostaria até que o Yuan fosse a moeda universal, coisa que acredito que não vai ser, mas ela quer dominar esses países pobres, emergentes e corruptos como o Brasil. E é aí que mora o meu medo, como eu escrevi nesse texto aqui. Fim de Alexandre de Moraes ou golpe chinês contra os Estados Unidos? Entenda só, Alexandre de Moraes, uma pária. O Lula vendido para a China. A China com interesse nos Estados Unidos e tentando, de alguma forma, isolar o Brasil dos Estados Unidos. E vice-versa, os Estados Unidos também quer isolar ou pelo menos impedir que a China tome conta do Brasil. Só que o Lula é uma cadela da China. Se ele achar melhor ficar próximo à China e não aos Estados Unidos, ele pode sim criar alguma briga com os Estados Unidos. E aí quem se ferra somos nós, brasileiros. No texto eu escrevi o seguinte: a ilusão das sanções. O Brasil pode pagar caro por enfrentar os Estados Unidos e se entregar à China. Nas últimas horas, muitos bolsonaristas comemoraram a possível sanção do governo Trump ou aliados dele contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. À primeira vista, essa notícia pode parecer uma vitória simbólica contra o autoritarismo judicial no Brasil. No entanto, essa comemoração pode ser prematura e até perigosa. Segundo reportagens recentes, Lula orientou o Itamaraty a reagir com firmeza às ameaças dos Estados Unidos. Além disso, ministros do STF estão pressionando o governo a responder diplomaticamente às possibilidades de sanções contra Alexandre de Moraes. Em outras palavras, o governo brasileiro cogita um confronto direto com os Estados Unidos. Será que o Lula tem culhão para isso? O problema é que o Brasil não tem força política, econômica ou militar para sustentar esse tipo de enfrentamento. Ao contrário, o que pode acontecer é o país mergulhar ainda mais nos braços da China, uma potência que não esconde seus interesses expansionistas e autoritários. Do embate diplomático à entrega geopolítica.
Lula já demonstrou por diversas vezes sua simpatia por regimes autoritários. Recentemente, vimos o governo brasileiro flertar com censuras nas redes sociais. Janja, inclusive, chegou a pedir ajuda diretamente à China para regular as plataformas digitais. Vocês estão vendo com quem o Brasil está negociando. Desde que o Lula entrou, ele não teve nenhum papo com os Estados Unidos, com o Donald Trump. Pelo contrário, ficou distante e se aproximando cada vez mais da China. Agora, se Lula decidir levar adiante uma retaliação diplomática aos Estados Unidos, a consequência lógica será a aproximação ainda maior com a China. E isso não é teoria conspiratória, é uma estratégia geopolítica visível. Os chineses estão expandindo sua presença nos portos brasileiros, dominando o fornecimento de ônibus e carros elétricos e controlando cadeias logísticas estratégicas. Enquanto isso, a China acelera sua compra de ouro para se proteger do sistema SWIFT, como eu comentei com vocês, que a Rússia perdeu bilhões de dólares justamente porque tinha o dinheiro no sistema SWIFT. Então a China está aumentando cada vez mais a sua reserva de ouro para se proteger do sistema SWIFT, o mesmo sistema usado para sancionar a Rússia após a invasão da Ucrânia. Com isso, Pequim prepara um sistema financeiro alternativo, fora do controle do Ocidente. E adivinhe, o Brasil pode estar sendo empurrado para dentro desse novo bloco, não por uma decisão estratégica nacional, mas por birra política e ideológica contra os Estados Unidos. O Brasil, um narco-estado à beira da submissão. É preciso lembrar que o Brasil vive hoje como um verdadeiro narco-estado. Facções como o PCC dominam os territórios, financiam campanhas, controlam fronteiras e são abastecidas por substâncias químicas como o metanfetanil, que entram no país diretamente da China. A China está espalhando essa droga pelo mundo inteiro. Não custaria nada para um governo já simpatizante com regimes autoritários entregar o país por completo à influência chinesa e instalar de forma definitiva uma ditadura de modelo asiático. Esse modelo inclui controle de informação, repressão digital e alinhamentos econômicos fora do eixo democrático ocidental. Conclusão: o que pode parecer hoje uma vitória contra Alexandre de Moraes e o autoritarismo pode se transformar amanhã na entrega definitiva do Brasil a uma China autoritária, globalista e disposta a influenciar cada vez mais os destinos de países instáveis. O povo brasileiro pode pagar um preço muito alto por essa suposta vitória. E para corroborar o que eu já comentei com vocês, está aqui, ó. Lula e Xi Jinping assinam 37 acordos bilaterais. Confira quais são. Eu não vou ler todos para vocês, mas é só você procurar essa notícia. Por que os Estados Unidos acusam a China de contribuir para o tráfico de fentanil? O que eu falei para vocês, a China está espalhando essa droga pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil, o braço direito dela é sim o PCC. A outra notícia, máfia chinesa se alia ao PCC e formam um narco-estado brasileiro. Como a metanfetamina que está invadindo o Brasil e o mundo são controlados pela parceria China-PCC. E agora, só para terminar esse vídeo, nada melhor do que a própria voz de Olavo de Carvalho, dizendo o seguinte, isso aqui, quem postou foi o Timóteo da Rádio Brado. É uma coisa absurda. Essa direita merece se fuder, merece ser destruída, merece ir para cadeia, merece um regime comunista, merece uma ditadura chinesa. Vocês viram o que o Olavo de Carvalho disse. A direita brasileira merece uma ditadura chinesa. E isso ele já vem falando, ó, faz tempo e tá plantado na nossa cara. O que muitos estão achando que é uma vitória, que é uma destruição de Alexandre de Moraes, se o Lula, vassalo, e com medo do STF, presta bem atenção, Lula tem medo do STF, porque pode ser preso. Lula tem parceria com a China. Não custa nada para esse maluco fazer alguma coisa contra os Estados Unidos, alguma sanção, alguma barreira, e entregar de vez o Brasil para a China. Espero profundamente que eu esteja errado, que Alexandre de Moraes realmente se lasque e que em 2026 entre um presidente pelo menos menos pior do que esse que está aí e que o Brasil volte a crescer e fuja de vez dessa censura em que nós estamos vivendo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.